Ignorância, comodismo, perversidade. O contexto político-social do Brasil pós-2016. Jimmy Ramos. Primeira edição. A crueldade é o remédio dos que têm medo. Guimarães Rosa. Nota do autor. A urgência de nosso tempo exige textos sucintos, mas carregados de substância. Este livro é rápido e direto, porém denso em sua fundamentação. As formulações aqui apresentadas, construídas ao longo de uma década, pretendem ser incisivas e cirúrgicas. O que alimenta estas páginas são pensamentos, conceitos e referências históricas que atravessaram anos e que, no atual contexto, revelam-se mais urgentes do que nunca. A base teórica desta obra emana de uma investigação iniciada no curso de filosofia e carrega a bagagem de minha primeira formação em letras, teoria da literatura e produção textual. Essa combinação, unida às leituras transversais inerentes ao tema, fornece o embasamento necessário para uma análise que se pretende consistente e rigorosa. A partir de abordagens filosóficas, busco investigar as engrenagens que compõem o cenário político-social do Brasil pós-2016, com especial atenção à ascensão da extrema-direita e à adesão de parcela da população a discursos autoritários, excludentes e agressivos. Trabalho aqui com uma hipótese central. Para além da ignorância ou do comodismo frequentemente atribuídos a esses sujeitos, há indícios contundentes de uma adesão consciente a valores que tangenciam a perversidade. Entende-se que os indivíduos despertados pela torrente extremista no Brasil não agem apenas por impulso ou falta de informação. Eles rejeitam deliberadamente a empatia, a verdade e o bem comum, mesmo possuindo plena capacidade cognitiva de discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Essa adesão é marcada pelo apoio a figuras que personificam o retrocesso democrático, a exemplo de Jair Bolsonaro, cuja trajetória é permeada por práticas que exaltam a tortura, o racismo, a misoginia e a negação de direitos fundamentais. Para sustentar tal análise, esta obra mobiliza referenciais filosóficos clássicos e contemporâneos. Estes autores são convocados para iluminar não apenas os fenômenos políticos em si, mas os mecanismos psíquicos, morais e sociais que os tornam aceitáveis e desejáveis para uma parte significativa da população. Esta obra nasceu de extensa pesquisa e atenta observação. Nela, há mais vozes e consciências envolvidas do que se pode imaginar. Boa leitura. Introdução. O Brasil atravessa, a partir de 2016, uma inflexão histórica que não pode ser compreendida apenas como crise institucional, disputa eleitoral ou reorganização das forças políticas tradicionais. O que se inaugurou em meados da década passada foi um processo mais profundo e perturbador: a erosão sistêmica das bases éticas que sustentam a vida democrática. Não se trata apenas de um país dividido, trata-se de um país capturado por novos modos de sentir, pensar e aderir à política. A democracia, antes tensionada, passou a ser afetivamente deslegitimada. A verdade, antes mediadora do debate público, tornou-se um objeto dispensável, e a violência verbal, antes vergonha coletiva, converteu-se em insígnia de identidade. O presente livro nasce do esforço de compreender esse deslocamento. Assino a obra mais por convenção editorial que por outra coisa. Os autores intelectuais e emocionais deste livro são todos aqueles que acordaram um dia e se viram reféns de quem os circundava. A convivência de anos havia ruído. Vizinhos, amigos, conhecidos, pessoas que cruzávamos na rua, aquele que cumprimentava em ocasiões esporádicas, o que lançava um sorriso. Eles sumiram. Esses sujeitos, que irromperam subitamente avessos a tudo o que os tornava nossos semelhantes, começaram a erguer uma realidade paralela. Mais do que mapear acontecimentos, este livro busca interpretar a mutação moral que atravessou a sociedade brasileira. A junção de ignorância, comodismo e perversidade enquanto forças estruturantes do cenário pós-2016. São categorias que, longe de serem meros juízos morais, operam aqui como dispositivos analíticos, capazes de revelar como indivíduos e grupos passaram a aderir, consciente ou inconscientemente, a práticas e discursos que violam princípios éticos elementares, esvaziam o espaço público e legitimam a exclusão. A ignorância, nesse contexto, não se reduz à carência informativa. Ela é produzida, cultivada e administrada. Estruturas educacionais frágeis, políticas de comunicação distorcidas e algoritmos que privilegiam o sensacionalismo geraram um tipo de desconhecimento ativo, retroalimentado constantemente por narrativas simplistas.
A ignorância tornou-se estratégia de poder, elemento constitutivo de uma cidadania indigente, incapaz de distinguir fato de opinião, direito de privilégio, crítica de ataque. O comodismo, por sua vez, expressa-se como uma forma de abdicação ética. Ele não é pura passividade, como sugerem as leituras rasas, é colaboração silenciosa com a própria dominação. Na concepção de Laboete, serve de base para a servidão voluntária. Na leitura marxista, aproxima-se da alienação. Na psicologia social, revela mecanismos de conformismo que transformam a apatia em cumplicidade. No Brasil recente, o comodismo adquiriu uma feição peculiar. O desinteresse pela política tornou-se discurso moralizante, postura identitária, proteção imaginária contra a complexidade e contra o risco de pensar. Mas é na perversidade que encontramos a ferida mais profunda do pós-2016. Aqui, não há ingenuidade nem desinformação, só há escolha. Escolha consciente pela defesa da tortura, ataque às minorias, negação da ciência, celebração da mentira como instrumento político. A perversidade não surge de uma disposição espontânea, mas de um ambiente social que a legitima. Ela se manifesta no cinismo que ri da dor alheia, na moral do rebanho que persegue o dissidente, na psicologia das massas que dissolve a responsabilidade individual, na pós-verdade que desobriga o sujeito do compromisso com o real. Esses três fenômenos articulam-se, reforçam-se e constroem um cenário no qual a destruição da empatia, a manipulação da verdade e a exaltação de figuras autoritárias tornam-se práticas politicamente eficazes. O bolsonarismo foi, nesse sentido, mais sintoma do que causa. Ele apenas acentuou, organizou e deu expressão a tensões já existentes, transformando ressentimentos difusos em arma política, convertendo a mentira em narrativa identitária e normalizando formas de violência que antes circulavam apenas nas margens do aceitável. Este livro propõe uma leitura filosófica desse processo. Ele articula análises históricas, sociais e psicológicas para compreender por que setores da sociedade passaram a rejeitar a democracia não por desconhecimento, mas por convicção, porque o ataque às instituições, aos direitos e à diversidade tornou-se objeto de celebração, e como a verdade, outrora fundamento da vida comum, se dissolveu em emocionalidades, afetos digitais e discursos de autopromoção. Mais do que descrever o Brasil pós-2016, esta obra busca revelar as engrenagens invisíveis que sustentam sua lógica, o pacto silencioso com a mentira, a indiferença ética generalizada e o prazer coletivo na exclusão. Ao longo do texto, serão explorados os mecanismos da ignorância estruturada, do comodismo colaborativo, da perversidade coletiva, da moral do rebanho e da psicologia das massas. Também será examinada a crise da verdade, suas formas, mutações e usos políticos, até compreendermos como a mentira, o cinismo e a pós-verdade se tornaram instrumentos capazes de corroer a própria ideia de realidade. Se há um fio que conduz este livro, é a convicção de que nenhuma democracia sobrevive quando a verdade se torna irrelevante, quando a moralidade se deixa capturar pelo ressentimento, e quando o outro deixa de ser reconhecido como igual. Pensar o Brasil pós-2016 é, portanto, pensar o futuro, encarar a catástrofe recente não para lamentá-la, mas para restituir a dignidade do espaço comum. Ignorância como horizonte. A ignorância, no Brasil, não pode ser entendida como mera ausência de instrução formal ou um lapso ocasional de informação. Ela é uma estrutura cultural, um ambiente histórico e emocional que se reproduz por mecanismos que atravessam séculos. É uma forma de anestesia que permite ao país suportar aquilo que, se plenamente visto, exigiria uma ruptura política e moral imediata. Essa ignorância funciona como uma espécie de atmosfera, um ar espesso, quase sólido, que envolve o corpo social e atenua os contornos da realidade. Ela opera como uma cegueira consensuada, um acordo silencioso onde a sociedade decide desviar o olhar para não ter de lidar com a brutalidade da própria formação. Ela não é, portanto, apenas um acidente biográfico. É uma instituição não oficial, um modo de organizar a sensibilidade coletiva para evitar a dor do reconhecimento. Desde a colônia, o país foi erguido sobre a negação da consciência. O escravismo, sistema econômico, moral e ontológico, nunca precisou apenas de força física. Ele exigiu uma amputação deliberada da empatia e uma produção sistemática de esquecimento. O Brasil aprendeu cedo que o saber é perigoso. Saber demais expõe as fraturas da nação, compreender demais ameaça privilégios seculares. Daí a arquitetura de um país que reservou a educação de excelência para uma casta e destinou ao restante apenas parcelas calculadas de instrução, suficientes para a obediência, nunca para a emancipação. Essa desigualdade educacional,
que alguns insistem em chamar de déficit, trata-se, na verdade, de um método, um mecanismo de controle que se perpetua de forma renovada. Florestan Fernandes, ao analisar a resistência das elites à mudança social, diagnosticou com precisão a funcionalidade dessa exclusão. Para o sociólogo, a burguesia brasileira não rompeu com o atraso, mas o integrou. Ela opera através de uma autocracia que mantém a dissociação entre o econômico, o social e o político como condição sine qua non para preservar seu domínio de classe e garantir a superexploração do trabalho. Contudo, a ignorância não existe somente como legado imposto, ela também é desejada. Existe uma ignorância voluntária que se instala quando o sujeito percebe que conhecer a realidade exige enfrentar aquilo que ele preferiria manter à distância. O combate à miséria, ao racismo estrutural e à corrupção sistêmica exige uma coragem cívica que nem todos estão dispostos a exercer. Assim, muitos optam por aderir a narrativas simplórias que oferecem conforto. A ignorância, nesse sentido, não é carência, é blindagem. Não conhecer torna-se um mecanismo de autopreservação afetiva. Byung-Chul Han descreve esse fenômeno contemporâneo através do conceito de fadiga da informação. As pessoas exaurem-se diante da exigência crítica. O autor argumenta que a massa de informação não produz verdade. Pelo contrário, quanto mais dados são liberados, mais o mundo se torna indefinido. Nesse processo, a informação atua como uma forma de atrofia da experiência, substituindo a vivência profunda pelo acúmulo superficial. Essa ignorância voluntária, tão essencial ao Brasil pós-2016, não nasce no vazio. Ela é fertilizada por um anti-intelectualismo profundo que atravessa nossa formação cultural. No país onde o pensamento crítico sempre foi visto com desconfiança, a figura do intelectual foi convertida em inimigo público. O professor vira doutrinador, o cientista é tratado como conspirador, a universidade como ameaça. Esse ódio ao pensamento não é espontâneo, é instigado por grupos que lucram com a escuridão. Em períodos de crise, o anti-intelectualismo devolve ao indivíduo a ilusão de controle. Na ausência de complexidade, tudo parece explicável e, portanto, manipulável. O resultado é um país onde a ignorância se converte em capital político. Não se trata mais de desconhecimento, mas de postura identitária. Uma recusa ativa da realidade em favor de fábulas ideológicas. Nesse cenário, a ignorância opera como combustível da manipulação. Para o ignorante politizado, o aprendizado é irrelevante, o que urge é o pertencimento. A compreensão da realidade foi substituída pela pulsão de vingança. Friedrich Nietzsche observou, ao investigar a moral do rebanho, que o medo é a mãe da moralidade gregária. O grupo define como mal tudo aquilo que é estranho, potente ou perigoso para a mediocridade coletiva. O instinto de rebanho não busca a verdade, mas a supressão do medo. O instinto de rebanho vê no meio e na mediocridade algo valioso e honrado. É o instinto dos medíocres que aqui trabalha para manter-se e para impor-se. No Brasil recente, a ignorância cumpre precisamente esse papel. Oferece abrigo, valida ressentimentos e organiza afetos dispersos. Ela se torna recurso de afirmação para quem sempre se sentiu deslocado e arma para quem, finalmente, encontra um líder disposto a nomear sua frustração como virtude. Importa dizer, a falta de cultura ou de informação não basta para explicar a ascensão da extrema-direita brasileira. A ignorância não opera como a raiz da perversidade, mas como seu salvo-conduto. O cenário pós-2016 não revelou uma multidão enganada, mas uma massa que encontrou seus espelhos. O ponto central não é a ausência de fatos, mas a aversão a eles. Admitir a realidade implicaria assumir uma responsabilidade ética insuportável. Portanto, reduzir essa catástrofe moral à mera falta de educação é fornecer um álibi ao agressor. O que está em jogo não é o desconhecimento, é a cumplicidade deliberada. A ignorância é apenas a primeira camada. Sob ela, há algo mais denso e mais sombrio, a perversidade, que este livro busca colocar em reflexão. Síndrome de vira-lata. Se a ignorância é a atmosfera, a síndrome de vira-lata é o solo afetivo onde ela se enraiza. O conceito, cunhado por Nelson Rodrigues na década de 1950, transcendeu a crônica esportiva para se tornar o diagnóstico mais preciso da miséria psíquica de uma nação que, estruturalmente, foi ensinada a se odiar. No Brasil pós-2016, essa síndrome ressurge não como melancolia, mas como ferramenta política de autodepreciação e submissão, pavimentando o caminho para a adesão à extrema-direita. Mais do que a simples ideia de que o estrangeiro é melhor,
a síndrome de vira-lata opera como uma geografia moral invertida. Ela desloca a virtude para fora e localiza o vício dentro de casa. Esse mecanismo de desvalorização histórica impede o reconhecimento de qualquer mérito próprio e justifica a busca desesperada por salvadores ou modelos importados. O sujeito acometido por essa lógica não vê o Brasil como um projeto a ser construído, mas como um erro a ser corrigido, de preferência, por mãos alheias. O sociólogo Gessé Souza demonstra como essa patologia é, na verdade, um subproduto refinado da nossa desigualdade. Para o autor, o culturalismo conservador, ideologia dominante no pensamento brasileiro, inverte a causalidade dos problemas nacionais ao culpar a própria vítima. No entendimento de Souza, cria-se uma hierarquia moral que justifica a exclusão de classes inteiras, estigmatizando-as como portadoras de uma cultura inferior e corrupta em oposição a uma elite que se imagina virtuosa e europeizada. A negação da própria complexidade e a busca incessante por um modelo externo de salvação tornam o brasileiro vulnerável ao discurso autoritário. A extrema-direita capitaliza com maestria essa baixa autoestima nacional. A promessa é sedutora, rejeitando tudo que é brasileiro: a cultura popular, a ciência local, a diversidade, o pacto social. O país poderia, finalmente, tornar-se uma nação de verdade, alinhada a um ideal branco e liberal conservador que só existe na ficção ideológica. Essa rejeição do nacional desemboca inevitavelmente na vassalagem geopolítica. No Brasil recente, a síndrome de vira-lata atingiu seu paroxismo na figura do patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. A extrema-direita brasileira não buscou alianças estratégicas com o Norte, mas uma submissão estética e ideológica humilhante, colocando-se na posição de capacho voluntário do trumpismo. Ao mimetizar a retórica, os gestos e até a estética visual da extrema-direita norte-americana, o bolsonarismo confessou sua indigência intelectual. O projeto de Brasil acima de tudo revelou-se, na prática, o desejo de ser a periferia obediente de um império em decadência. Essa subserviência não é diplomacia, é o neocolonialismo onde o governante local sente orgulho em ser o feitor a serviço da metrópole, sacrificando a soberania nacional no altar de uma admiração infantilizada pelo colonizador. Essa dinâmica de submissão externa contamina a ética interna. A filósofa Marcia Tiburi aponta como essa síndrome é explorada para promover uma fealdade moral, projetando ódio ao próprio reflexo no semelhante. Conforme a autora, o vira-lata é o sujeito que introjetou o olhar do colonizador, passando a enxergar a si mesmo e ao país sob a ótica do império. Esse dispositivo produz uma vergonha e uma humilhação que paralisam a capacidade de ação política transformadora. A síndrome, portanto, não é passiva, é um motor ativo de intolerância. Ela exige a purgação violenta de tudo aquilo que é associado à imperfeição nacional, como a mestiçagem e a informalidade. Para além da cultura e da moral, essa internalização da inferioridade possui uma dimensão psíquica descrita por Eduardo Gianetti como uma forma de autoengano. O brasileiro vive cindido entre o que é e o que fantasia ser. No entendimento de Gianetti, o autoengano funciona como uma mentira que contamos a nós mesmos para suportar a vida, mas o custo dessa anestesia é o aprisionamento em erros repetitivos e a incapacidade de viver conforme nossas possibilidades reais. Ao alimentar essa dissociação e o ressentimento, o complexo de vira-lata fornece o terreno fértil para a perversidade política. O indivíduo, incapaz de construir uma autoestima baseada na realidade, adere a líderes que prometem canalizar sua frustração contra inimigos internos. O ódio político torna-se, assim, a única forma de orgulho acessível ao vira-lata. O complexo de vira-lata é mais do que um traço cultural, é uma estrutura de submissão afetiva. Ao ser politicamente mobilizada, ela transforma a autodepreciação em combustível para o autoritarismo e para a destruição de qualquer projeto de soberania intelectual. O enfrentamento da crise brasileira exige, portanto, não apenas a luta contra a ignorância, mas a reconstrução radical da capacidade de o país olhar para si mesmo sem desprezo. Comodismo, fadiga moral e renúncia. O comodismo não deve ser entendido como simples inércia cívica ou desinteresse eventual pela vida pública. Ele é, sobretudo, uma forma de renúncia moral, um gesto silencioso que revela mais sobre a estrutura afetiva de uma sociedade do que qualquer falha individual. No Brasil, o comodismo instalou-se como atitude dominante muito antes de 2016, mas ganhou contornos mais nítidos e devastadores a partir dali, quando se tornou visível que grande parte da população não estava apenas mal informada, estava exaurida demais para se responsabilizar.
Um país que conviveu durante séculos com desigualdade extrema, violência cotidiana e humilhação institucional tende a produzir um sujeito esgotado. Esse indivíduo está disposto a pagar qualquer preço para manter uma sensação mínima de estabilidade emocional, mesmo que isso signifique fechar os olhos para a tragédia coletiva. Isso se aplica, inclusive, aos estratos mais escolarizados. Esse comodismo tem raízes profundas que ultrapassam a política e atravessam a subjetividade. Há uma exaustão estrutural no Brasil que se disfarça de indiferença. A cada nova crise, econômica, ética, institucional, sanitária, a sociedade parece perder mais um pouco de sua capacidade de indignação. Não porque não perceba o absurdo, mas por uma saturação dos sentidos. Ao contrário do que certos discursos moralistas insistem em afirmar, o brasileiro não aceita a injustiça por pura apatia. Aceita porque intui que enfrentá-la exige uma reserva de energia vital que a luta pela sobrevivência diária já consumiu. Não se trata de um povo passivo, mas de um povo drenado. A base teórica para essa fadiga, que precede a renúncia cívica, é explorada por Byung-Chul Han. O autor descreve como a sociedade de desempenho, ao contrário de gerar revolta, promove um isolamento radical. No entendimento de Han, o cansaço contemporâneo atua individualizando o sujeito e destruindo os vínculos de proximidade e comunidade, tornando-se, ele próprio, uma forma de violência silenciosa. Nesse ambiente, o comodismo torna-se quase uma estratégia de sobrevivência biológica. A renúncia à responsabilidade moral funciona como proteção psíquica. Olhar para o abismo exige uma coragem que poucos conseguem sustentar diariamente. Friedrich Nietzsche alertou para o perigo desse confronto, sugerindo que a interação com o mal nunca é inócua para quem observa. Segundo o autor, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E se tu olhares demoradamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Diante desse risco de desintegração, o sujeito contemporâneo prefere permanecer na penumbra. Trata-se de um pacto íntimo com a ilusão, um acordo silencioso para evitar a dor de compreender. Assim, quando as instituições começam a ruir e figuras autoritárias emergem, o sujeito comodista tende a se refugiar na fantasia da normalidade, acreditando tratar-se apenas de mais uma crise cíclica. Em muitos casos, essa minimização não é ingenuidade, é autopreservação. O problema é que essa autopreservação se converte rapidamente em cumplicidade. A partir do momento em que o sujeito abandona sua responsabilidade ética em nome do conforto emocional, ele abre espaço para que forças mais agressivas ocupem o vácuo deixado. Albert Camus, em A Peste, sintetiza essa exigência ética da responsabilidade contra a indiferença através do personagem Tarrou, lembrando que a saúde moral exige um estado de alerta contínuo. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se o Senhor quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais relaxar. O comodismo brasileiro contemporâneo está também intrinsecamente ligado ao desencanto democrático. O país acumulou décadas de decepções institucionais e promessas não cumpridas. Em determinado momento, tornou-se emocionalmente mais fácil abandonar a crença na política do que suportar a frustração contínua. Esse desencanto cria um vácuo onde qualquer solução simplista, por mais violenta que seja, parece tolerável. É assim que o autoritarismo entra, não pela porta da revolta, mas pela porta do cansaço. Há ainda o comodismo moral, talvez o mais perigoso. Ele se manifesta quando o sujeito percebe a injustiça, mas escolhe a conveniência do silêncio para evitar o atrito social. Em uma sociedade polarizada, calar-se parece seguro. Mas a omissão possui lado. No conflito assimétrico, o silêncio atua como uma validação passiva da violência. Esse comodismo não é apenas individual, é um fenômeno de massa. O Brasil pós-2016 assistiu a uma paralisia moral distribuída. Via-se o risco, compreendia-se o absurdo, mas optava-se por viver como se fosse possível atravessar o dilúvio sem se molhar. O perigo reside no fato de que, quando a ameaça cresce, o comodismo transmuta-se em medo, e o medo, em violência defensiva. O mesmo sujeito que antes não queria se incomodar passa a apoiar soluções autoritárias simplesmente porque lhe prometem ordem diante do caos que sua própria omissão ajudou a consolidar. É fundamental compreender que o comodismo não é apenas um traço psicológico, mas parte de um mecanismo social que combina exaustão, desilusão e negligência estrutural. Ele não é desculpa, é diagnóstico. Revela que o comodismo brasileiro é sintoma de uma sociedade que vive permanentemente abaixo de sua própria dor.
A perversidade política que emergiu no país não brotou apenas da ignorância, ela floresceu na indiferença cansada e no silêncio calculado. O comodismo não criou o monstro, mas deixou a porta aberta para que ele entrasse. Se a ignorância é a atmosfera, o comodismo é a anestesia. Servidão voluntária. A servidão voluntária talvez seja o fenômeno mais enigmático da vida política. Não é a obediência que se impõe pela força bruta, nem a submissão resultante do medo explícito. É algo mais sutil e perverso, a disposição do sujeito em renunciar à sua autonomia em troca de uma promessa de sentido. Etienne de Laboete, no século XVI, já observava com espanto essa estranha prontidão dos povos em servir. A responsabilidade pela servidão, segundo ele, não recaía apenas sobre o tirano, mas sobre o povo que consente em sua própria subjugação. É o povo, portanto, que a si mesmo se sujeita, que se degola, que, tendo a escolha entre ser servo ou ser livre, abandona a liberdade e toma o jugo, que consente no seu mal, ou melhor, o persegue. Sabemos que nem toda tirania nasce da imposição, muitas florescem pelo desejo de obediência. O que se vê no Brasil contemporâneo não é um desvio desse padrão histórico, mas sua expressão mais bem acabada. A servidão voluntária emerge quando indivíduos, exauridos pelo peso da própria liberdade, encontram em determinados líderes a fantasia de proteção, unida ao delírio de pertencimento. A liberdade, ao contrário do mito liberal, é uma experiência difícil e angustiante. Ela requer responsabilidade, lucidez e o esforço contínuo de construção de si. Não surpreende, portanto, que muitos desejem se livrar dessa carga diante de crises profundas. O sujeito que não sustenta o próprio desamparo busca no líder autoritário não apenas direção, mas alívio psíquico. Erich Fromm, em sua análise sobre o nazifascismo, descreve esse mecanismo como uma tentativa de fusão com uma força maior para escapar da insignificância individual. O anseio pelo poder não se enraiza na força, mas na fraqueza. A essência do caráter autoritário foi descrita como a determinação frequente, inconsciente, das forças que estão fora do eu individual. Ele busca a fusão com o poder, a fim de sentir-se forte. É nesse ponto que a servidão voluntária se torna, paradoxalmente, uma forma de conforto. Ela elimina a dúvida ao impor certezas, suprime a complexidade com respostas binárias, e cura a angústia da solidão com pertencimento imediato à massa. No Brasil pós-2016, essa dinâmica ganhou intensidade febril. Diante de um abismo político e afetivo, parte da sociedade preferiu se apoiar em figuras que prometiam não apenas governar, mas definir quem eles eram. Essa dinâmica explica a ascensão de lideranças agressivas no Brasil recente. Não se trata apenas de reação ao sistema político, mas da resposta emocional de uma população que encontrou no líder o espelho deformado de suas próprias frustrações. O líder encarna aquilo que seus seguidores desejariam ser, impunes, violentos e certos de tudo. Nietzsche entendia essa disposição ao servilismo como expressão da moral do rebanho, uma entrega ao conforto da submissão que dispensa o indivíduo da tarefa de pensar por si. No Brasil, muitos renunciaram à autonomia não por ignorância, mas porque estavam feridos. E feridos buscam proteção, mesmo que essa proteção seja armada. Não se deve confundir servidão voluntária com adesão ingênua. Há um componente ativo nela. O sujeito deseja obedecer para se absolver da responsabilidade moral. É por isso que tantos continuaram a defender o indefensável. A verdade torna-se relevante quando o líder oferece o que é psicologicamente indispensável, uma narrativa onde se é herói e vítima ao mesmo tempo. Laboete ilumina novamente a questão ao observar o papel do hábito na manutenção da tirania. Para o autor, embora a liberdade seja natural ao homem, a educação e o costume possuem o poder de conformar o sujeito à servidão, tornando o jugo algo naturalizado pelo hábito. Essa constatação é cirúrgica para entender a normalização da barbárie no Brasil. A repetição cotidiana de práticas autoritárias fez com que a submissão deixasse de ser percebida como escolha. O ponto de inflexão desse processo pode ser localizado no rito de fundação de um país orgulhoso de sua própria violência, a exaltação da tortura no Congresso Nacional em 2016. O drama brasileiro é que a servidão voluntária se misturou ao ressentimento social. O ressentido deseja punir, e o autoritarismo lhe promete essa vingança. Essa disposição encontra raízes naquilo que Marx definiu como estranhamento. O trabalho estranhado faz com que a vida genérica do homem se transforme em uma vida alheia a ele, em meio de sua vida individual. Ele estranha do homem o seu próprio corpo, tal como a natureza fora dele, tal como sua essência espiritual,
sua essência humana. Aprofundando essa análise, a Escola de Frankfurt nos mostra como a indústria cultural e a razão instrumental preparam o terreno para essa adesão. Em sua crítica à razão, Adorno e Horkheimer argumentam que o sujeito contemporâneo, ao perder a capacidade de reflexão crítica sobre o objeto e sobre si mesmo, torna-se vulnerável a projeções paranoicas. Esse processo resulta na incapacidade de diferenciar a realidade da ideia de catástrofe que ocupa sua consciência, mecanismo essencial para a consolidação de movimentos fascistas. No Brasil, as redes sociais aceleraram esse processo, criando ambientes onde a alienação superou o instinto de autopreservação, como visto na negação da tragédia sanitária recente. A servidão voluntária, portanto, é uma enfermidade afetiva que próspera no vazio da representação. Ela é um dos pilares centrais da perversidade política brasileira, onde o líder autoritário não conquista o poder apenas por força, mas pela fragilidade emocional de seus seguidores. A servidão voluntária não apenas prepara o terreno para a perversidade, ela o aduba com o desejo dos próprios dominados. Perversidade como estrutura moral. A perversidade, ao contrário do que o senso comum sugere, não pertence exclusivamente ao domínio patológico, nem é atributo isolado de indivíduos excepcionalmente cruéis. Ela é, antes, uma forma de organização moral, um modo específico de relação com o outro, uma economia afetiva que distribui valores, legitimidades e violências. Em sociedades marcadas por desigualdade extrema e racismo estrutural, a perversidade tende a se insinuar como norma subterrânea, funcionando como mecanismo silencioso de coesão social. O Brasil pós-2016 não inventou essa lógica, apenas lhe retirou o pudor. Quando se observa o que emergiu com força nesse período, discursos agressivos, celebração da violência e risos diante do sofrimento alheio, não se está diante de uma explosão súbita de maldade, mas da revelação de algo que sempre esteve latente. A perversidade apenas deixou de ser envergonhada, derrubou suas máscaras e exigiu o palco. Nesse sentido, ela deve ser compreendida como uma gramática moral que atravessa o Brasil desde a colônia. A história do país assenta-se sobre a administração cotidiana da brutalidade e sobre a indiferença construída em relação à dor alheia. A escravidão não foi apenas um sistema econômico, foi um laboratório de insensibilidade, produzindo uma cultura em que o sofrimento do outro é visto, quando muito, como incômodo, quando menos, como espetáculo. No Brasil recente, essa cultura encontrou um ambiente político que a estimulou, organizou e estetizou. Márcia Tiburi, ao analisar a ética da maldade no contexto do fascismo potencial, argumenta que tal dinâmica opera pela anulação sistemática do outro. Para a autora, o fascismo manifesta-se como um ódio visceral à alteridade, onde o diálogo torna-se impossível porque o objetivo central não é a busca pela verdade, mas a própria eliminação simbólica ou física do interlocutor. A perversidade não nasce da falta de informação, nasce do desejo. Trata-se de uma economia afetiva que produz gozo na degradação alheia. Hannah Arendt, ao analisar a banalidade do mal, mostra que indivíduos comuns podem cometer atos perversos por adesão à crítica a normas, sem refletir sobre as consequências éticas de seus atos. O mal banal é aquele cometido por homens e mulheres que não decidiram ser vilões, mas que renunciaram à faculdade de pensar. O triste e terrível é que nenhum mal demoníaco é necessário para causar catástrofe sem fim, apenas a recusa em ser uma pessoa. Ancorado na psicologia moral, Albert Bandura conceitua o desengajamento moral como processo pelo qual indivíduos racionalizam atos prejudiciais para manter a sensação de integridade. Segundo o autor, trata-se de um mecanismo cognitivo que reestrutura a conduta desumana como algo benigno, deturpando as consequências das ações e obscurecendo a responsabilidade pessoal. Nietzsche esclarece que essa adesão pode emergir de uma inversão de valores, onde o ressentimento cria sua própria moralidade para se vingar da vida. A revolta dos escravos na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento de seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Para compreender essa adesão consciente ao mal, é preciso notar que os indivíduos possuem pleno conhecimento de que suas escolhas afetam negativamente terceiros. O sujeito que minimiza a morte coletiva opera sob uma suspensão calculada da empatia, processo favorecido pela indústria cultural que, como apontam Adorno e Horkheimer, promove uma diversão que exige que o sujeito esqueça o sofrimento alheio para garantir seu próprio entorpecimento, transformando a diversão em uma forma de concordância passiva com a impotência. A perversidade política manifesta-se, assim, na tomada de decisão intencional.
O cidadão que legitima o torturador não desconhece a tortura, ele a chancela. Arendite afirma que a estrutura totalitária depende dessa atomização que torna o indivíduo um reflexo condicionado, buscando um sistema onde os homens sejam supérfluos e atuem como marionetes sem espontaneidade. Para sustentar tal escolha, o perverso necessita de um álibi moral que transfigure sua agressividade em virtude. Essa dimensão é amparada pela lógica da ideologia, que, no entendimento de Marilena Chauí, opera ocultando as relações reais de dominação sob uma aparência de ordem natural, oferecendo ao sujeito autoritário a ilusão de que sua violência é uma defesa necessária da civilização contra ameaças metafísicas. Flávia Biroli aprofunda essa análise ao observar que a reação conservadora contemporânea mobiliza o pânico moral como estratégia deliberada, apresentando direitos de minorias como ataques à ordem social para justificar a barbárie institucional. Por fim, a perversidade revela-se como método de governo através da instrumentalização dos afetos. Sueli Honig contribui significativamente para essa compreensão ao mostrar como o inconsciente colonial capitalístico captura força vital e mobiliza afetos tristes, medo e ressentimento, para impedir a criação de novos modos de existência e perpetuar a dominação. Assim, reduzir o fenômeno brasileiro a equívocos cognitivos é um erro fundamental. Quando o escárnio e a humilhação se tornam rotina, não estamos diante de ignorantes, mas de perversos. A perversidade corrói a confiança e o diálogo, transformando a política em guerra. O Brasil pós-2016 não apenas flerta com a perversidade, ele a abraça como linguagem, e esse abraço exigirá gerações para ser desfeito.